Meus amados irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Quero agradecer ao nosso pastor, o presidente, o pastor Antônio José, a toda a diretoria da igreja, ao meu pastor de setorial, o pastor Carlos Otávio, pelo singelo e grandioso convite de estar ministrando nesta igreja, neste templo, neste púlpito, que não representa somente mais agora esta igreja. Este púlpito representa onde esta rede alcançar. Este púlpito agora está nos lares, estão nas casas, e muitas pessoas podem ouvir a mensagem do Santo Evangelho. Graças a Deus por isso. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, um texto bem conhecido da igreja a respeito dos primeiros irmãos, e no tocante à vida do apóstolo Paulo, ou de Saulo, de sua conversão. Eu quero ler esse texto em Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso número 8. Vamos ler até o verso número 8, e hoje nesse tema missionário, que fala a respeito da mensagem do Evangelho, que deve ser proclamada e levada, eu quero trazer essa singela mensagem aos irmãos a respeito da vida deste grande missionário, que foi o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso número 1 ao verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Meus irmãos, esse texto é um texto muito especial, pois além de o início da biografia do apóstolo Paulo, de sua conversão, a partir do momento, ele é um texto que fala muito a nós, fala muito à igreja, aos leitores, podemos dizer nas entrelinhas desse texto, porque ele mostra a alteração, a virada radical que acontece na vida de um homem, de um ser humano. Todos nós já andamos ou ainda andamos nos nossos próprios caminhos. Todos nós temos os nossos conceitos, a nossa própria vida, os nossos conceitos humanos e, consequentemente, carnais, porque somos herdeiros do pecado original. Nós formamos conceitos em nossas vidas e andamos por esses caminhos. O caminho é a nossa vida. Todavia, Provérbios diz que há um caminho ao homem que parece perfeito, que parece bom, mas na verdade o seu final, ou este caminho, é morte. Quer dizer que quando andamos pelos nossos próprios preceitos, pelos nossos próprios caminhos, pela nossa formação originária, que a cultura muitas vezes nos impõe, parece que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem, porque nós estamos caminhando para a morte, a não ser que nessa trajetória de caminho aconteça alguma coisa e nós nos encontremos com o Senhor Jesus. A nossa convicção de vida, a nossa cultura, os nossos valores formam em nós muitas verdades que são quase absolutas e que muitas vezes não estamos dispostos a abrir mão. Nós vemos isso no cotidiano, no dia a dia, na família, quando o esposo quer uma coisa, a esposa quer outra, né, pastor Sérgio? A gente não quer abrir mão muitas vezes de valores, de conceitos que formamos durante o caminho, durante a vida. E assim é também quando ainda nos convertemos a Cristo. Muitas vezes nós nos convertemos, mas não estamos dispostos a nos rendermos totalmente.
Mas este texto nos fala sobre isso, nos fala de conversão e nos fala de rendição. Por isso eu quero intitular essa mensagem como o caminho de Damasco, conversão e rendição. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Saulo é esse homem, ele é um homem assim, ele é culturalmente religioso, judaico, da tribo de Benjamim, leva o nome, a descendência de um nome de um rei de Israel, seu nome vem do rei Saul. Ele é discípulo de Gamaliel, é declarado fariseu. Ele tem uma cultura judaica muito forte, ele protege a sua cultura, ele ama ser judeu, ele gosta de ser fariseu. O verso 1 diz que ele respirava mortes e ameaças. A sua inspiração, o seu desejo, o seu fôlego, parece que o seu cérebro, o seu intelecto não parava, porque ele pensava a todo tempo na sua cultura. Não veja aqui Saulo como um homem violento, como um homem maldoso, mas veja como um homem protetor dos seus próprios conceitos e tudo aquilo que aparecia para mudar o conceito fariseu ou judaico, ou qualquer coisa que pudesse impedir que o judaísmo avançasse, ou continuando sendo zeloso, aquilo poderia ser uma ameaça, aquilo poderia ser uma dificuldade. Ele era um defensor aguerrido desses conceitos. O princípio monoteísta que conduz o judaísmo desde o último cativeiro, transforma essa mensagem de Jesus Cristo numa confusão, porque qualquer pessoa que se declarasse Deus ou filho de Deus, poderia ser um grande problema, porque eles não criam e até hoje têm dificuldades em crerem o nosso Senhor Jesus Salvador como o Messias. Mas graças a Deus que Jesus já entrou no nosso caminho, que nós já sofremos a alteração dos nossos conceitos, dos nossos princípios, e a luz raiou em nossa vida e agora nós vivemos para a glória do Senhor, de Deus Pai. Isso é bom. Todavia, esta nova seita, como é chamado nesta versão, Almeida corrigida, ela traz uma dificuldade ao apóstolo Paulo a se sentir confortável, pois os seus conceitos, os seus valores estavam sendo colocados em xeque, em plano, e para ele estava fazendo a coisa certa em perseguir a igreja e em perseguir os irmãos. Esse é o cenário da igreja, é perseguição, dificuldade, assim como muitas igrejas hoje, no contexto missionário, em muitos países sofrem perseguição, tanto política como religiosa. Mas vamos ao verso de número 1 ainda, e 2, que nos diz da seguinte forma. Vamos ao de número 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. O cenário de perseguição, Paulo respirando os seus conceitos, expirando os seus valores, o seu desejo de ser e continuar sendo quem ele sempre foi. Ele pede cartas ao sacerdote, autorização. Por que o apóstolo Paulo vai pedir ao sacerdote autorização para caçar os irmãos? Como sempre, amados, a igreja ou a religião, ela sempre houveram conchavos políticos entre religião e igreja. O império aqui é o romano, mas a religião judaica tinha um papel fundamental para os romanos, para haver uma certa paz na região da Judéia e Jerusalém. Eles tinham uma autoridade religiosa. Nós compreendemos isso durante a história. O nosso próprio pastor, patriarca Adriano Nobre, foi preso em Tapajé porque pregou o evangelho. E pregar o evangelho, por acaso, é crime? Depende, se a religião outrora ali for de outra seita ou de algum outro credo, pode ser que pregar o evangelho seja um grande problema. E é este caso. Haviam conchavos políticos entre os judeus e os romanos, por isso Paulo pede autorização, pede uma carta ao sumo sacerdote para ir até Damasco, mas precisamente às sinagogas de Damasco, porque a igreja estava nos seus primeiros atos, nos seus primeiros passos, as reuniões eram nas casas. Alguns irmãos que se convertiam do judaísmo ainda frequentavam o templo, ainda frequentavam sinagogas para ali ouvir a lei, mas na verdade eram cristãos. O evangelho estava se formando, estava começando a criar uma cara, as reuniões não tinham uma liturgia própria como nós temos hoje, e os irmãos estavam na sinagoga, porque eles frequentavam aquela sinagoga. Alguma outra versão, talvez
corrigida, atualizada, vai tirar essa palavra seita do verso 2 e colocar para aqueles que eram do caminho. O apóstolo Paulo pediu cartas para Damasco, para ir até a sinagoga, para aprender aqueles que eram do caminho, porque assim foram chamados os irmãos, os cristãos que se reuniam em nome de Jesus, aqueles que eram do caminho. Somente em Antioquia vão ser chamados de cristãos. Mas, meus irmãos, passando essa parte introdutória, explicando um pouco sobre isso, permita-me fazer um trocadilho bíblico e santo, porque eu acredito que merece. Porque o apóstolo Paulo estava indo no caminho de Damasco, em busca daqueles que eram o caminho, quando de repente ele se encontrou com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é capaz de alterar o nosso caminho, que é capaz de alterar os nossos valores, os nossos conceitos, que muitas vezes não estamos dispostos a abrir mão. Esse homem que era tão zeloso no judaísmo, encontrou aquele que poderia agora abrir um caminho rumo às mansões celestiais, que poderia conduzir ele para um conceito espiritual, divino, que agradar a Deus não é ser zeloso ou religioso, mas é viver para a honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E graças a Deus, porque nós estamos adorando a este Senhor nesta manhã, aquele que é digno de honra e glória. Todavia Jesus aparece, Paulo confirma isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 8, quando ele vai falar do seu chamado, afirmando que Jesus apareceu para ele no caminho. Muitos aqui poderiam dizer que foi um relâmpago, que foi uma claridade, mas não foi somente isso, foi o próprio Cristo. Meus amados, eu experimentei um pouco disso antes de vir para cá hoje. Estive pensando, quando você está no escuro, está na escuridão, e de repente você vai para um lugar claro, aquela luz te faz mal aos olhos, e você às vezes coloca a mão no rosto. Quando você sai da escuridão e se depara com a luz, aquilo inicialmente não é agradável aos nossos olhos. É uma luz que parece que ela impede que o enxerguemos. A mesma luz que às vezes cega, que parece confusa na hora, é a mesma luz que, há pouco tempo depois, ela guiará o nosso caminho, iluminará o nosso coração e nos permitirá continuar andando e glorificando ao nome do Senhor. Nota que o apóstolo Paulo, ao ver a luz e ao cair, detalhe que o texto não nos fala de cavalo, não há esse costume judeu, ou pouco se tem de andar a cavalo, é uma tradição da igreja de assim pregar sobre esse cavalo, que nós não achamos na Bíblia Sagrada. E ele disse: quem és, Senhor? Perceba que o texto vai colocar esse Senhor em maiúsculos, referindo-se que o apóstolo Paulo percebe uma autoridade em sua vida. Isso fala da conversão. Isso fala de que quando de repente, caminhando e andando, famílias, esposas, jovens, mulheres, vivendo a vida como se estivesse tudo bem, de repente nós reconhecemos durante a caminhada uma autoridade que é capaz de dizer: você está errado, você precisa mudar o caminho, você precisa convergir, você precisa mudar os seus valores, as suas estratégias, os seus conceitos. Mas somente não isso, este Jesus que aparece como luz ao apóstolo se revela dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas vamos perceber que o apóstolo Paulo não tem o mínimo interesse de perseguir Jesus, ele está perseguindo os irmãos, a igreja. Mas a questão é que quem persegue a igreja, persegue Jesus, porque a igreja tem um dono, porque Jesus é o dono da igreja. Quem se levanta contra a igreja, se levanta contra o dono dela, que é Jesus. Quem se levanta para perseguir a igreja, para maltratar a igreja, se levanta contra aquele que a fundou com poder, com autoridade, com aquele que na cruz do Calvário derramou o seu sangue para estabelecer um povo com identidade divina e espiritual. Paulo, você não está mexendo com a igreja, você está mexendo comigo. Entre linhas, por favor, se aquiete, porque é muito duro para você recalcitrar ou lutar contra o meu aguilhão, contra uma ponta de ferro. Imagine, não é uma sensação boa. Muitos aqui já tiveram essa sensação, provavelmente, de ter uma arma apontada para si. E não é uma sensação boa. Mas chega uma hora na nossa caminhada da vida que isso acontece conosco. Mas não é nenhum assaltante que faz isso. Também não é o diabo. É como disse Jó, no capítulo 19, verso 8. O meu caminho, ele entrincheirou, e já não posso passar.
e nas minhas veredas pôs trevas. É quando o Senhor mesmo se põe à nossa frente no caminho, e não há como passar, e não há como continuar, a não ser que nós nos rendamos a Ele, a não ser que nós nos convertamos a Ele de todo o coração, e possamos dizer, eu quero seguir, mas eu quero seguir contigo agora, eu quero continuar com o Senhor. Deus está falando conosco, você vai entender um pouco mais essa mensagem. O caminho e a luz é uma combinação perfeita, porque no caminho ninguém consegue andar em escuridão. Tem muitas pessoas que só gostam de viajar de dia, porque à noite não é possível enxergar ou conhecer muito bem as estradas. Eu gosto de viajar à noite devido ao clima, que eu acho melhor. Todavia, caminho e luz é uma combinação perfeita, porque quando caminhamos nos nossos próprios conceitos e valores, nós estamos caminhando em trevas. Mas quando nós caminhamos nos conceitos e preceitos bíblicos, nós estamos caminhando na luz de Deus, que iluminou a nossa vida. O profeta Isaías vai dizer, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, para que se compadeça dele. Deixar o seu caminho e deixar os pensamentos é deixar a nós mesmos, é deixar a nossa própria vida para viver a vida do Senhor. Deus está dizendo a Saulo, Saulo, deixe o caminho de Damasco, esqueça a quem você vai prender, deixe os seus pensamentos, deixe o seu caminho, e venha viver para o meu caminho, e venha viver para mim, deixe os seus valores, deixe o judaísmo, abandone todo o zelo que você tem por tudo isso. Meus amados, nós podemos falar ainda um pouco mais, de que quando estamos andando neste caminho, nos nossos caminhos, nos nossos próprios caminhos, nos nossos próprios conceitos, além mesmo de nós sermos inquietos ou duros com o Senhor, nós estamos nos opondo ao projeto do Senhor. É o que acontece com Balaão, quando ele está andando para profetizar maldições contra o povo de Deus. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. E o Senhor se põe à frente de Balaão e não dá para passar, como Jó também não conseguiu passar, como Saulo também não conseguiu passar, e como muitas pessoas hoje que estão com dificuldades, estão cansadas, estão atribuladas, estão no leito e não conseguem seguir. Eu tenho uma mensagem de Deus para você: se renda ao Senhor, se renda a Jesus, se renda à luz que apareceu no caminho, porque você vai conseguir continuar andando, você vai ter o seu coração alterado, a sua mente transformada pelo poder do Evangelho, e você vai conseguir andar, vai conseguir, vai chegar lá. Isso é a conversão, é quando nós mudamos de rota, é quando nós convergimos, é quando mudamos o sentido da viagem, é quando a nossa vida é alterada pela vida do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vale perceber ainda que, embora esse texto trate do início da conversão de Saulo, ele parou pelo caminho, com a intervenção de Jesus em forma de luz. Todavia, ele ainda foi para Damasco. É o que diz o verso número 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Ele foi a Damasco. O projeto era ir a Damasco. Só que agora ele não foi pelos seus conceitos, ele não foi pelo seu próprio interesse, ele foi agora sem saber o que ia acontecer. Ele foi agora com dúvidas, e assim é o início da conversão. Irmão, por que você está falando tanto de conversão, haja vista que a maioria de todos nós aqui somos convertidos? Para os que não são convertidos, talvez essa mensagem seja para você se render e se entregar ao Senhor, e perceber que talvez você não consiga passar algumas etapas da sua vida, se você não entregar-se a Jesus Cristo, se você não render-se àquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é a luz, que ilumina o seu coração, a sua mente e te dá passagem. Jesus é aquele que nos dá passagem, que nos faz cortesia, aquele que nos dá livre acesso para continuar vivendo uma vida em abundância, uma vida de paz, uma vida de alegria. Todavia, para nós cristãos que já somos convertidos, essa história é muito importante, irmãos,
Porque a história da nossa conversão é a nossa história. A história da nossa conversão é a nossa nova vida, é o nosso novo caminho. Quer dizer que nós outrora estávamos em um caminho, mas agora estamos em outro caminho. O apóstolo Paulo, quando é levado preso, agora não por defender o judaísmo, mas por defender Jesus e a sua igreja, perante o rei Agripa, a sua defesa vai ser a contação da sua história, vai ser a contação do seu testemunho. E o que é que isso tem a ver? Paulo precisa fazer uma defesa, mas ele vai contar a história como no caminho de Damasco lhe apareceu Jesus. É porque a sua história não justifica muita coisa, mas a história que Jesus tem para você justifica todas as coisas. O caminho que Deus tem para nós justifica o que há de acontecer, justifica os problemas, porque quando temos problemas sem Jesus, tudo é ruim, mas quando temos dificuldades, tribulações com Jesus, nós passamos a perceber que há um significado nisso tudo, que há uma resposta nisso tudo. É porque o caminho de Damasco é o caminho da conversão, é o caminho da rendição, é o lugar onde alguém se encontra com Deus e tem uma virada radical na sua vida. Essa conversão precisa vir acompanhado desta rendição, dessa sujeição. É quando já nós mudamos de vida, já conseguimos virar o caminho. Interessante perceber isso, amados. Muitos de nós nos convertemos ao Senhor, mudamos de rota, saímos do caminho, do nosso caminho, dos nossos conceitos, dos nossos valores. Estamos no caminho de Jesus, mas muitas vezes ainda não nos rendemos a Ele. Muitas vezes ainda não nos entregamos de uma forma completa. É por isso que o apóstolo Paulo, no verso de número 6, olha como o texto é preciso, ele diz: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Na primeira pergunta ele interroga quem é aquela luz. E ali ele reconhece um senhorio, uma autoridade. Porque você só pode mudar de rota e de caminho quando você reconhece que aquele que te ajudou, aquele que te orientou e disse dobre à direita, dobre à esquerda, vá reto, tem condições de te ajudar. Você não muda de rota se você não confiar na palavra de alguém que disse, vá pelo templo central, por aquele caminho que é melhor. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Em milésimos ele percebe que existe uma autoridade divina em forma de luz que diz, o seu caminho acaba aqui e aqui começa um novo caminho para a sua vida. Quantos podem glorificar a Deus porque Jesus tem um novo caminho, porque Ele é o caminho, porque nós estamos no caminho e estamos glorificando ao Deus Pai Todo-Poderoso. Mas essa segunda pergunta do apóstolo, ela é perfeita, porque ele não está apenas disposto em estar sobre aquela autoridade, mas diz, o que é que eu posso fazer? O que é que você quer que eu faça? Porque eu estou aqui há muito tempo no judaísmo, vivendo com os fariseus, estou ensinando, estou fiscalizando. Se você é uma autoridade, eu preciso me sujeitar, eu preciso me render, e eu preciso fazer alguma coisa, o que é que você quer de mim? É essa pergunta que nós precisamos fazer ao Senhor, num culto hoje, como de missões, é essa pergunta que nós precisamos fazer. Jesus, eu me rendo, eu não vou lutar contra a tua vontade, contra as tuas promessas, contra a vocação que o Senhor me deu, o que é que eu posso fazer, o que é para mim fazer? Quantos podem perguntar isso ao Senhor no íntimo do seu coração? O Senhor não te deixará sem respostas, você tem muito a servir, você tem muito a entregar, você tem muita força para dar, não porque você tem, né, mas porque o nosso Deus é forte e poderoso, porque o seu Espírito Santo nos dá ousadia, capacidade, intrepidez de servi-lo e de nos render ao nome do Senhor. Precisamos nos render. É o que se faz quando não tem mais saída, quando não tem mais para onde ir. Só tem uma opção, é se render, é levantar as mãos e dizer, eu me rendo, eu não vou continuar mais nos meus caminhos ou no caminho de Damasco, embora já haja conversão. Mas me deixe um pouco mais para já me aproximar do encerramento dessa mensagem. Meus amados, o apóstolo Paulo foi um grande missionário, e aqui começa a sua história com o cristianismo. Ele
Segundo os historiadores, ele pode ter 4 a 5 anos mais do que Jesus Cristo. Então vamos dizer que ele é um pouco contemporâneo de Jesus. E ele viveu em Jerusalém. Existe a possibilidade, remota ou não, de o apóstolo ter cruzado com o nosso Senhor pelas ruas de Jerusalém. Existe a possibilidade de o nosso Senhor ter enxergado este homem ainda em vida. Quem sabe, numa conjecturação simples, Jesus tenha o escolhido há muito tempo e não aqui. Isso parece ser real, porque em uma de suas cartas, ele já vai afirmar que Deus o escolhera no ventre de sua mãe. Embora não tenha esse consentimento aqui. Essas perguntas sobre passado, sobre presente e sobre futuro, nós só descobrimos quando nós nos rendemos. Nós só descobrimos quando encontramos em Jesus e no Santo Evangelho uma resposta de Deus para a nossa vida, para a nossa chamada, para a nossa família, para a nossa casa. Quando nós já estamos no caminho, nós precisamos nos entregar por completo. Rendição é quando eu não deixo mais vestígios, conceitos, valores passados, mas eu me permito ser uma testemunha e um agente do reino de Deus aqui na terra. Rendição é quando eu percebo que não há mais possibilidade de retorno. Eu não estou mais interessado nos meus conceitos passados, mas eu quero continuar vivendo para a glória de Deus. Eu não resisto ao Espírito Santo de Deus, como diz a palavra do Senhor. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ou não endureçais o coração ao Espírito Santo de Deus. Eu sei que nesta noite esta mensagem está trazendo para nós o desejo de nos rendermos ao Senhor, porque Ele quer usar você, a sua vida, como agente do reino de Deus, nesta cidade, no bairro onde você mora. Mas para isso precisamos levantar as mãos e dizer: o que queres que eu te faça, ó Deus? Essa pergunta que outrora Jesus fez para o Bartimeu, é agora a pergunta que nós fazemos para ele. Me recordo do hino número 103 da harpa cristã, se o Eliseu puder ajudar. Caminhemos na luz. Esse hino é maravilhoso, porque ele diz: há uma luz, divina luz, que vem dos altos céus. Caminhemos na luz de Deus. Caminhar na luz é continuar vivendo, é continuar em vida, é continuar com o intelecto funcionando, mas agora não vivendo para nós mesmos, mas vivendo para o Senhor Todo-Poderoso. Talvez alguém nesta noite aqui tenha entendido essa mensagem, nesta manhã, e percebe que precisa converter-se dos seus próprios caminhos. Perceba que precisa converter-se dos seus próprios valores, dos seus próprios conceitos. Precisa ter uma virada radical na sua vida. E se existe essa pessoa aqui nesta manhã, você não precisa perder tempo, você pode vir agora aqui à frente, porque nós vamos abraçar a você e Jesus vai dar luz para o seu caminho, luz para a sua vida. Você pode pensar sobre isso enquanto o Espírito Santo está falando ao seu coração. Talvez você que esteja em casa, que esteja atribulado, que não saiba para onde ir, para prosseguir, você pode agora, na sala de sua casa, ajoelhar-se e render-se ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele vai trazer luz para a sua vida, luz para o seu caminho. Caminhemos na luz, continuemos na luz de Deus. O apóstolo, ainda Saulo, vai para Damasco, agora conduzido não mais pelos seus próprios conceitos e valores, mas ele vai sem saber o que fazer. Percebe que já não é mais quem era, já não quer mais prender os irmãos, já não quer mais levá-los a Jerusalém. Essa mesma luz que iluminou o caminho do apóstolo Paulo, foi a mesma luz que lhe trouxe dúvidas, que lhe trouxe dificuldade de entender o que iria acontecer imediatamente. E isso é normal. Quando a gente se converte, a gente não sabe imediatamente o que vai acontecer. A gente não sabe. Eu tive muitas dificuldades quando me converti ao Senhor. E uma curiosidade, eu vim do catolicismo, e quando eu aceitei Jesus, quando nós orávamos nos bancos, nós oramos de frente para lá.
nós nos ajoelhamos e ficamos para lá. E eu senti isso muito estranho, porque no catolicismo a gente fica de frente para cá, porque é como se aquela luz que ali representa a cruz é a presença do Senhor. Mas depois eu percebi que o Senhor não está ali e que o Senhor não está aqui. O Senhor está aqui morando em nós e a sua glória, a sua presença habita toda a casa e toda a reunião. Tem coisa que a gente não entende, mas com o tempo a luz que apareceu, a luz que nos trouxe dúvida, é a mesma luz que vai continuar clareando o nosso caminho. Por isso vamos continuar caminhando na luz de Deus. Podemos cantar, pastor, esse hino, número 103 da harpa cristã. Irmão Eliseu, vamos cantar este hino. Vamos ficar de pé, amados, no nome de Jesus Cristo. Se tem alguém que deseja entregar-se a Cristo, receber luz nessa noite, você pode vir à frente nesta manhã, porque Jesus vai iluminar o seu caminho, Ele vai tirar toda dúvida. Hino da harpa cristã, número 103. Não lembra? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você conhece, vamos cantar juntos esse hino nessa noite. Vou aprender agora, pastor. Há uma luz, bendita luz, que vem a nós dos céus, a face do Senhor Jesus reflete o amor. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma gloriosa luz guiando nosso andar nos santos passos de Jesus até chegarmos. Vamos cantar com fé, caminhemos, caminhemos na luz de Deus, na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Ó Senhor dos céus, aqui está a tua igreja, que te ama e que te adora, que converteu-se ao Senhor, que entregou o seu caminho ao Senhor. Aqui está a tua igreja que já está na luz, mas nós queremos nessa noite, ó Deus amado, nos rendermos aos teus pés, queremos nos render à tua presença, queremos nos render à tua autoridade. Caminhemos na luz de Deus, Caminhemos na luz, caminhemos na luz. Glória a de Deus. Deus. Glória a Deus. Nossa irmã, oração, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, nós vamos orar. Amém. Nossa irmã pede oração em nome de Jesus pelo seu sobrinho. Nós vamos orar em nome de Jesus. Você que está em casa, que nos assiste, receba luz para a sua vida, receba luz para o seu caminho. Convertamos os nossos conceitos, os nossos valores e nos rendamos ao Deus Todo-Poderoso. Vou orar com a permissão do nosso pastor. Já passo para ele em nome de Jesus. Ó Deus dos céus, a tua graça, a tua misericórdia encontre cada coração nesta manhã. Que a tua graça, a tua misericórdia, a tua luz possa estabelecer o teu reino, a tua vontade em nós. Quantos, Senhor, já convertidos ao teu santo nome, mas ainda não se renderam por completo aos teus pés. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza a isso nessa manhã. Nós pedimos que o teu santo e doce Espírito Santo fale ao nosso ouvido, que a mensagem cresça, que a mensagem produza frutos, e que nós possamos nos render por completo aos teus santos pés. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, aqueles que ouvem essa mensagem aqui e além. Que o Senhor ministre paz, luz, tranquilidade nos nossos caminhos,
que agora são os teus caminhos. Em nome de Jesus, nós abençoamos nossos irmãos que pedem oração por enfermidades, por tribulações. Nos ajude, resolva as questões no caminho e nos abençoe com a tua eterna e infinita graça, no nome de Jesus.